Metal extremo é cheio de lendas e fatos bizarros que chocaram a sociedade e o cenário das bandas. Muitos levaram a ficção de suas letras e teorias a sério e colocaram em prática. Isso fez com que vários veacos de cabeça fechada começassem a achar que de fato o heavy metal é coisa do capiroto. Mas você sabe que eu até acho legal quando vem um crente, um veaco crente na minha frente e atravessa a rua porque eu tô com alguma camiseta de banda? Eu acho engraçado. Por isso vamos listar 5 vezes que o black metal chocou o mundo. Esqueçam as letras grotescas do Cannibal Corpse, o visual esdrúxulo do Manson e também as atitudes escatológicas do DJ, porque se existiu um cara, um verdadeiro true black metal, este cara foi o Jon Andreas. O cara era um gênio na música, conseguiu evoluir a banda dele, o Dissection, de um som sujo e extremo para um death metal com uma pitada melódica, variações e riffs muito bem executados. Se por um lado o cara era talentoso, ao mesmo tempo escondia um ser meio perturbado na vida pessoal. Começando pelo ano de 97, o Jon era chegado num satanismo maroto e na palavra luciferina. Daí o homem entrou para a Misanthropic Luciferian Order, hoje conhecido como The Temple of the Black Light. E também ele fez parte da gangue Werewolf Legion. Pois bem, ele acabou se juntando lá com um iraniano chamado Vlad, que morava lá na Suécia, e os dois resolveram que deveriam fazer um sacrifício humano, e aí eles mataram um homossexual. O nome do cara, Yosef Ben Medor. Os dois acabaram pegando 10 anos de cana. E aí quando o Jon saiu do Chilindró, ele acabou reformulando o Dissection e saiu em turnê em divulgação de suas novas obras, a sua nova fase. Mas a alegria dos fãs durou bem pouco. No dia 13 de agosto de 2006, o vocalista foi encontrado morto em seu apartamento. Mr. Andreas acabou metendo um balaço na cabeça num ritual satânico, isso porque encontraram em volta do corpo dele velas e um grimório satânico. Quer dizer, a missão do cara parecia que havia sido cumprida e ele acabou indo sentar no colo do tio Lu. Essa turma lá de Riba do Norte é muito louca. Eu acho que a vida ganha dos europeus propicia uma ociosidade muito grande entre os jovens. E se nos interiores do Brasil, aí na roça, a turma gosta de fornicar com umas vacas e umas cabras, a turma lá de Riba prefere sair matando o pessoal no meio da rua. O senhor Bard Faust foi o baterista do Imperator, e sim, é uma banda de black metal. Ele, bem como outros músicos, fez parte do famoso cenário black metal da Noruega, e ele andava com vários outros prodígios em fazer merda, como o Varg e o Arseth, do famigerado Inner Circle. Segundo o filme de comédia Lords of Chaos, ele chegou até a morar na loja do Arseth, a Helvet, mas vai saber se é verdade, né? Pois bem, para provar que o grupinho de headbangers lá era coisa de macho, que os caras tinham atitude, o Mr. Faust tomou a dianteira e acabou fazendo merda. Everything became a fucking competition. Whatever I did, Varg did 10 times bigger and better. O Chiruzão foi até um boteco, atraiu um homossexual e o guiou até o meio do mato. Deu umas flertadas com o cara, dando a entender que queria o negócio e pimba. Meteu 37 fucking facadas no cara.
Claro que essa é a versão do Lords of Chaos, e sobre esse filme você pode desconfiar de basicamente tudo. Mas a versão do Faust é a seguinte: segundo ele estava visitando os pais lá no interior, estava num parque chamado Parque Olímpico. Ele estava dando um rolê lá e de repente esse cara o abordou e ele estava supostamente bêbado. E aí começou a dar aquela ideia nele, ele fingiu que queria e os caras foram lá pro meio do mato. Como ele queria provar então a virilidade do Inner Circle, ele foi lá e já sabem, né? Vocês já sabem o que aconteceu. Eu só queria entender o que se passa na cabeça desses caras da Noruega. Se tem uma coisa mais bizarra e perturbadora que o caos do Silencer, alguém por favor me avise. Uns já falaram que o negócio é fake e outros falam que é verdade. Aí fica nesse debate e ninguém fica sabendo de fato o que é verdade e o que é mentira. Resumindo um pouco o que foi esse projeto, o Silencer foi uma banda de suicidal black metal. E com certeza vai vir uns pau no c... que adora pôr rótulo em tudo, vir encher o saco e falar que não é. Mas enfim, f***se. Pois bem, o projeto foi iniciado por um tal de Natran. E segundo diz a lenda, já nas gravações das músicas os caras incomodavam a equipe técnica e basicamente ninguém queria mais produzir eles. Porque o vocalista, enquanto berrava e grunhia, ficava simplesmente se cortando com uma faca e aí você tá ligado, era sangue pra tudo quanto é lado. Mas a bizarrice começa mesmo quando o Natran escreve uma carta aberta ao público dizendo que o sonho encantado dele era seguir os passos de um famoso serial killer da Suécia, um tal de Thomas Quick. O cara foi condenado por matar 8 meninas e de ter assumido mais 22 outros crimes. E aí o vocalista foi a uma praça munido de um machado e ficava gritando e ameaçando as pessoas que passavam por ali. Segundo diz a lenda, não sei se é verdade, uma menina de 6 anos teria se ferido no meio do entreveiro. E quando ele foi detido, os caras agarraram ele, juntaram ele na certeza lá, ele começou a gritar: "Matem-me por favor!" Louco. Enfim, não se sabe se tudo isso é verdade ou não. Muitos afirmam que é fake, que foi só uma jogada de marketing para promover a banda, e outros ficam cruzando informações e dizem que o negócio rolou de verdade. No final, o vocalista acabou sendo diagnosticado como esquizofrênico e acabou sendo internado em um manicômio. Esse foi um resumo do que foi esse projeto Biruta. Mas se você quiser saber mais, procura a história na íntegra, porque, meu velho, tem cada detalhe sórdido no meio dessa história que vai te deixar em choque. A frase "não usem drogas" nunca fez tanto sentido, pelo menos na vida do Kurt Strubing. Boa parte de vocês não devem saber quem que é esse rapaz, mas ele fez parte de uma banda chamada NME, ou No Metal Effort. Lançaram a primeira demo em 83, a Evil Dead, com o nome antigo da banda, Nightcrawler. A segunda demo veio no ano seguinte, a banda já estava com o nome de NME. Em 85 veio o primeiro contrato com uma gravadora e o lançamento do disco Unholy Death. Só que a vida louca de Dorgas, vividos pelo Kurt, não deu muito certo. Em 7 de abril de 86 ele chapou tanto nos ilícitos que teve um surto psicótico e passou a acreditar que era, pasmem, um robô. Ok, era uma bad trip lá do que ele tinha usado, mas não satisfeito em achar que era um Autobot, ele precisou conferir se sua mãe, Darlene Strubing, também era um robô. E aí o que ele fez? Pegou um machado e abriu a veia no meio. Depois de chegar à conclusão de que nem ele e nem a mãe dele eram robôs, ele ligou para a polícia e confessou o crime. Ele pegou então 8 anos de prisão sob a alegação de estar biruta, de estar com problema na cabeça. Depois de cumprir a pena, ele saiu, reassumiu a banda e chegou a assinar com uma nova gravadora para fazer o relançamento do famoso Unholy Death.
Mas em 2005, aos 39 anos, ele estava dirigindo, acabou atravessando uma barricada e caiu numa ponte em Seattle e morreu. Até hoje não se sabe se ele estava na base de ilícito, se ele estava bêbado, enfim, isso não foi divulgado. Na época ele tinha um filho de 5 anos e uma esposa. E uma curiosidade bem interessante, esse disco, Unholy Death, era um disco de cabeceira do Euronymous. Pra fechar, o Varguinho teria que entrar aqui, cara, não tem jeito. Se eu não coloco, o pau quebra lá nos comentários, vocês ficam mexendo a paciência. E antes que comece também a me encher o saco por causa do Gaal, dizendo que faltou ele, que isso e aquilo, já tem um vídeo falando sobre ele. Então vão lá, assistam e não me encham as paciências. Varguinho foi condenado por supostamente ter tacado fogo em igrejas. Ele nega de pé junto até hoje, mas rodou lindamente junto com outros membros do famigerado Inner Circle. Mas o bicho pegou mesmo quando ele matou a facadas o ex-amigo Euronymous. Um detalhe, o Euronymous foi o primeiro cara a achar o corpo do Dead, e ao invés de chamar a polícia, ele comprou a máquina fotográfica e tirou fotos do corpo. E diz a lenda ainda que ele teria comido um tequinho do cérebro do Dead para saber como que era o gosto. Depois disso ele pegou partes do crânio e criou uns colares, né, fez umas correntinhas e distribuiu para os membros da banda, do Mayhem. O Mr. Varg finalizou o ex-amigo com uma facada na testa. No julgamento, quando ele foi sentenciado à cana, ele só expressou essa cara. Olha, eu repito, eu continuo tentando entender o que se passa na cabeça desses Noruega e desses suecos loucos. Então é isso, eu sou o Quero Louco, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de meter o dedo no like, compartilhar e marcar os amigos neste vídeo. E também comenta aí se eu esqueci algum fato bizarro do Black Metal, beleza? Então até a próxima, falou!